Dia 12. O impacto do pecado na igreja e no testemunho cristão. Versículo do dia. Se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João, capítulo 1, versículo de número 7. Em nosso caminhar diário com Cristo, muitas vezes pensamos que nossos pecados pessoais não afetam os outros. Mas a verdade é que o pecado tem um impacto não apenas na nossa vida espiritual, mas também na igreja, no testemunho cristão diante do mundo. O pecado não é algo isolado. Ele é um reflexo de nossa vida coletiva como corpo de Cristo. Cada atitude, cada ação e cada palavra tem o poder de influenciar a percepção dos outros sobre Deus e sobre a igreja. O pecado e o corpo de Cristo. A igreja, como corpo de Cristo, é formada por todos os cristãos e cada membro tem um papel vital nesse corpo. Quando um membro do corpo falha em viver de maneira santa, todo o corpo é afetado. O pecado de um cristão não é uma questão individual, pois ao vivermos em comunidade, nossas atitudes afetam os outros. O apóstolo Paulo nos ensina, lá em 1 Coríntios capítulo 12, do verso 12 até 27, que todos somos partes do corpo de Cristo, e quando um membro sofre, todos sofrem. Da mesma forma, quando um membro peca ou tolera pecados pequenos, isso pode enfraquecer a vida da igreja e prejudicar a saúde espiritual de todos. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. 1 Coríntios 12, versículo de número 12. O testemunho cristão e a visibilidade do pecado. O pecado de estimação, muitas vezes tratado como inofensivo ou normal, tem o poder de comprometer o testemunho cristão no mundo. O que as pessoas veem em nossa vida, independente do lugar em que estivermos ou do momento em que estivermos, deve ser um reflexo do caráter de Cristo. Quando o mundo observa os cristãos cometendo os mesmos erros e tolerando os mesmos pecados que a sociedade em geral, nosso testemunho perde a força. Jesus nos chamou para sermos luz no mundo, mas quando vivemos em pecado, essa luz se apaga e a mensagem do Evangelho se torna menos atraente e mais difícil de acreditar. Se a igreja, que deve ser uma representação do reino de Deus na terra, não demonstra a santidade e o amor que caracterizam esse reino, como então o mundo reconhecerá a verdade do Evangelho? Cristo nos diz assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Mateus, capítulo 5, verso de número 14. O perigo da hipocrisia. A hipocrisia é um dos maiores inimigos do testemunho cristão. Quando toleramos pecados em nossa vida, mas nos apresentamos como se fôssemos perfeitos ou sem falhas, estamos vivendo em hipocrisia. Isso cria uma barreira entre o que dizemos e o que realmente vivemos. E essa inconsistência prejudica a nossa influência no mundo. Deus nos chama para viver uma vida autêntica, onde nossas palavras e ações estão alinhadas com sua verdade. A palavra do Senhor adverte sobre as consequências da hipocrisia, lembrando-nos que Deus vê o coração. Quando vivemos de maneira incoerente, nosso testemunho se torna vazio e sem poder. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vocês por fora parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Mateus capítulo 23, versos 27 e 28. A necessidade de santidade no corpo de Cristo. A santidade não é uma opção para o cristão, é um mandamento. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, Deus nos ordena ser santos porque Ele é santo. A santidade é o reflexo do caráter de Deus e é vital para a saúde espiritual da igreja. Para que o corpo de Cristo funcione de maneira eficaz,
Todos os membros devem viver em santidade, buscando agradar a Deus em todas as áreas da vida. Quando o cristão vive em santidade, ele serve de exemplo para os outros e fortalece a igreja. Sua vida se torna uma testemunha viva do poder transformador de Deus. A santidade também ajuda a proteger a comunidade de falsas influências e de divisões que o pecado pode causar. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1, versículos 15 e 16. Como restaurar o testemunho cristão e a igreja? Quando o pecado afeta a igreja e o testemunho cristão, é fundamental que a restauração aconteça. A restauração vai começar com o arrependimento individual. Cada cristão deve examinar seu coração, confessar seus pecados a Deus e buscar seu perdão. Quando o membro da igreja se arrepende e muda, isso tem um impacto positivo na saúde de toda a comunidade. Além disso, a igreja deve praticar a disciplina bíblica com amor e graça, ajudando aqueles que estão em pecado a se arrependerem e a voltarem para a comunhão com Deus. Como corpo de Cristo, todos devemos ajudar uns aos outros a viver de maneira digna do Evangelho, nos encorajando de forma mútua a abandonar os pecados e a caminhar em santidade. Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Mateus 18, verso 15. Momento de reflexão. Reflita sobre o impacto do pecado na sua vida pessoal e no corpo de Cristo. Como seus pecados têm afetado sua relação com outros cristãos? E o que você pode fazer para restaurar seu testemunho e contribuir para uma igreja mais saudável e vibrante? Exemplo de ação prática. Examine as suas atitudes e ações em relação ao corpo de Cristo. Existe alguma área em que você tem sido um obstáculo para o testemunho da igreja? Pratique a restauração. Se há algum conflito ou pecado em sua vida, busque resolvê-lo com amor e com arrependimento.